Você quer um copo com água? Não, peguei. Obrigado. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite. O nosso encontro vai ser sobre mediunidade, mas o que eu vou falar aqui não é um curso, é falar sobre os inconvenientes que a mediunidade, quando ela não é devidamente educada, ela pode causar. Tá? Dentro dos nossos lares, nós temos pessoas, às vezes, que têm uma mediunidade. Todos nós temos. Uns um pouco mais aflorada, outros um pouco menos, e outros está ali adormecida. Pode ser que ela desperte nessa encarnação, mas pode ser que não, porque depende muito da necessidade daquele espírito que está encarnado. Na maioria das vezes ela não vai despertar, mas nós temos rudimentos dela. Tá? Outra coisa, mediunidade. As pessoas se confundem às vezes mediunidade com obsessão. Às vezes não é mediúnico que a pessoa sente. Às vezes o cara está precisando mesmo de um tratamento de desobsessão em uma casa espírita. Na obsessão, ela pode enxergar os espíritos, ela interage com eles, só que de uma forma diferente. Né? Eles estão ali mais para trabalhar aquele espírito encarnado do que para ajudar. São dívidas que nós temos no passado, ou aqueles inimigos gratuitos que às vezes a gente arruma. Você está andando numa calçada, você teve um dia turbulento, discutiu com alguém, e teus pensamentos ficam voando, e vai se sintonizar com aqueles que estão pensando igual a você. É aí que dá essas obsessões, os inimigos gratuitos, é isso. São espíritos que não te conhecem, nunca te viram, mas por afinidade política eles se aproximam devido ao que você está passando naquele momento. Tá? Também é um tratamento, ele vai seguir o caminho dele e você vai seguir o seu. Tá? Então a gente não pode se confundir mediunidade com obsessão. Às vezes, dentro da nossa família, não é raro isso, acontece muitas vezes, tá? É por isso que muitas vezes a gente tem que procurar um tratamento numa casa espírita. Mas às vezes o preconceito afasta a gente. A gente não se dá esse direito de tentar fazer um tratamento alternativo. A casa espírita vai resolver todos os problemas? Não vai, porque depende das duas partes, do assistido, tá? E do tratamento que ele está fazendo na casa. Então há de ter uma sintonia, uma simbiose, tá? Porque não adianta também o assistido ir na casa espírita e ele não estiver afinado com o trabalho que ele foi procurar, com o tratamento que ele foi procurar. Primeira coisa, a gente sabe que não pensar nas dificuldades é muito difícil, porque nós todos temos dificuldades. Não é fácil para ninguém. Nós temos nossas dificuldades, nós temos as nossas lutas, tá? Mas na hora do tratamento, nós temos que esquecer tudo lá na hora, tudo, e entrar aqui pensando no que você quer. E o que eu quero? Quero ficar bom? Isso não é só o assistido. O médium tem que tomar muito cuidado, porque implica muita moral do médium, o comportamento dele. O médium começa no livro do André Luiz, Os Domínios da Mediunidade.
eles usam um aparelho chamado psicoscópio e vai analisando dentro da câmara mediúnica. Tem médicos que eles têm um conhecimento enorme, mas a moral dele é muito duvidosa. Tem uns que têm uma moral elevadíssima, mas o conhecimento dele deixa muito a desejar. Aí os espíritos ficam numa situação difícil. Quem vocês acham que ele vai escolher? Infelizmente tem que ser aquele que tem mais conhecimento. Nós temos que caminhar junto a moral e o conhecimento, para que aquele tratamento e para tudo que eu vou fazer dentro da casa espírita seja bem feito. Mediunidade é uma coisa muito sagrada. E quem quiser trabalhar em cima dessa mediunidade tem que estudar muito. É só para os médicos isso? Para todo mundo. Porque quando você pega um livro para ler, você está colocando a sua cabeça para funcionar. Está ocupando a sua cabeça de uma forma muito positiva. Então, quando você exercita o seu pensamento, você desenvolve a inteligência e faz com que você tome decisões mais corretas. É por isso que o Espiritismo pede muito para que a gente estude, não só nós, mas como todos que frequentam a casa. Qual é o primeiro mandamento? É amar. Qual é o segundo? Destruir. Porque não adianta você andar só com o primeiro e não tiver o segundo. Você vai ficando no meio de lado. Não adianta você ter só o primeiro e o segundo e não tiver o primeiro também. Porque tudo funciona junto. Tem um livro chamado Diversidade de Carisma. É um curso que eu frequento lá na casa, eu trabalho, e tem uma médium chamada Regina. Olha, como a mediunidade, quando ela não é bem educada, o médium sofre muito. Tá? Os espíritos não têm sexo. Dependendo da encarnação, ele tanto pode nascer homem ou mulher, porque ele tem que adquirir as virtudes do homem e da mulher. Então o espírito não tem sexo. Aí é que começou o drama dela. Porque ela foi numa casa e ela não pôde frequentar porque ela era mulher. E ela ficava questionando sobre isso com toda razão. Gente, isso não existe. Casa espírita é um lugar de caridade. Quando a pessoa vai lá pedir ajuda, você não pode impor situações para quem vai procurar ajuda. E no caso dela, como ela tinha uma mediunidade muito aflorada, tá? Foi negado pelo fato dela ser mulher. Como é que pode uma coisa dessa? Aí ela ficou pensando, mas o termo espírita, não tem alguma coisa estranha aí? Porque se fosse para homem, como é que seria escrito a palavra espírita? Seria escrito espírito. Não teria esse termo espírita, não é verdade? Aí já começou por aí já. Ela se questionando. Tudo bem. E ela foi procurar um tratamento psiquiátrico, porque ela achou que ela tinha um problema na cabeça. Encontrou um médico psiquiatra que tinha conhecimento da doutrina. Mas adivinha qual foi a decepção? Apesar do médico ter uma base espírita, não ajudou ela do jeito que tinha que ser. Porque o que adoece primeiro é o espírito. Se você cuida do espírito, a matéria também vai bem. Ele passou remédio psiquiátrico para ela. Mas como é que pode? Você vai num lugar que a pessoa tem uma base, tem um conhecimento, não usa daquele conhecimento para ajudar
para outra pessoa, o que falta nesse médico? Bom senso. Bom senso. Nós não podemos só depender da visita, nós temos que ter um tratamento médico, mas se a pessoa já tem uma base, por que não se utilizar daquela base que a pessoa tem para poder ajudar o próximo? Mediunidade, mediunidade? Não. Ela serve para homem, para mulher, para criança, para adulto, para adolescente. Por que eu estou falando isso? E outra coisa, hein? Não confundir mais uma vez mediunidade com obsessão. Eu sempre falo desse livro aqui, sobre o garoto chamado Carlinhos, e vocês vão entender por que eu não vou ler, tá? Só trouxe como referência, se alguém um dia quiser comprar o livro, é do Luiz Gonzaga Pinheiro, Obsessão, Encontro Marcado com a Dor. Nesse livro tem um menino chamado Carlinhos, está lá no final do livro. Ele é levado para fazer um tratamento, né? E os obsessores ficavam em cima dele, não dava espaço para nada. Ele não pensava por si só. Quem comandava o garoto eram os obsessores. Aí ele fez um tratamento. Começou a gostar. E ele fez um tratamento. Durou alguns meses. Porque dependendo do tipo de obsessão, não é no que com 2 sessões que vocês vão conseguir solucionar esse problema. Demora tempo. Quando ele conseguiu se desvencilhar daqueles irmãos que atormentavam ele, que ele teve posse de seus pensamentos, aí ele começou a colocar a personalidade dele em dia. Começou a mostrar quem ele era. A irmã mais velha se preocupou e ligou para casa espírita com quem ele fez o tratamento. Chegando, quando a pessoa que trabalhava lá atendeu o telefone, ela explicou, mas ele está pior agora. Não. Agora está mostrando a personalidade dele, porque antes ele não conseguia. Tá? E a gente vê muita situação dessa parecida. Irmãos nossos na rua, às vezes falando sozinho, mas será que ele está falando sozinho? Não está falando sozinho. Tem alguém ali com ele. Tá? Quem conseguir ver um pouquinho vai perceber, vai ver que tem irmãos com ele. Estou falando isso porque crianças, muitas vezes, têm uma mediunidade aflorada. Nós temos casos do Divaldo Pereira Franco. Quem assistiu o Mensageiro da Paz? O Divaldo ele interagia com os espíritos. Muito novinho, ele tinha um amigo que era índio, que interagia com ele, né? E interagia com ele. Ele viu e conversou com o espírito da avó dele, que queria falar com a mãe dele. Crianças têm mediunidade, tá? E muitas vezes bem aflorada e as pessoas se confundem, achando que a criança às vezes está passando por um processo de obsessão. E não é obsessão. O que faltaria é um tratamento adequado. Tá? Mediunidade não é um negócio que você vai e tira da pessoa. É inerente do ser humano. Você não tira. O máximo que você pode fazer, que é o correto, é educar, para que aquilo não se transforme num drama na vida da pessoa. Mas muitas vezes, por falta de conhecimento, a pessoa não leva essa pessoa para um tratamento. E ela vai piorando. Isso pode se tornar realmente, depois, psicologicamente, pode mexer com aquela pessoa ao longo do tempo. Tá? Ou que tinha mediunidade também muito ostensiva, Francisco Cândido Xavier, ele interagia com a mãe dele que já tinha morrido quando ele era pequeno. Eu não sei
Se vocês já ouviram falar da irmã Fox, muito novinha, também elas interagiam. Emance Bufo, uma das principais médiuns de Allan Kardec, e as principais comunicações de São Luís foi por ela. Então, nós temos ao longo da história pessoas que tinham uma medida restritiva, eram crianças, adolescentes, adultos, mas nesse caso eu estou falando mais das crianças e dos adolescentes. Então, às vezes, tem que prestar muita atenção no que acontece dentro do nosso lar, tá? Para que a gente possa dar o suporte necessário para aquela criança que está ali, ou aquele adolescente. Prestar mais atenção no que acontece no nosso redor, para que a gente possa ajudar adequadamente. Tá? Na questão, no item, questão não, porque não é questão, é item. No livro dos médiuns, que é uma obra que a gente tem que ver com um pouco mais de frequência, tá? O livro dos médiuns, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium, essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raros são as pessoas que elas não possuem alguns rudimentos. Pode por dizer que todos são mais ou menos médium. Tem que tomar cuidado agora com esse pedacinho agora que eu acabei de ver. Mais ou menos médios. Algumas vezes, dependendo de como o assistido chega em casa, e o tratamento que ele necessita foi tão bom, porque ele chegou tão receptivo, tão bem, que o tratamento deu super certo. Vamos supor aqui, Rafael, que eu já conheço, Rafael, vai, ele foi no Rafael lá, o Rafael fez um tratamento naquele assistido, ele saiu de lá nas nuvens. Aí ele vai chegar lá e falar, passa pelo Rafael. O Rafael é um médium forte. É bem forte mesmo, né? Então, isso depende muito de como também o assistido chega lá. Dependendo de como o assistido chega, aquilo também o tratamento vai dar super certo. Tá? Não é que o médico é mais ou menos. Depende muito da forma com que a pessoa vai para fazer esse tratamento. Tá? O médico, se ele tem uma condiçãozinha de estudar um pouco mais, porque nem todo mundo tem condições de comprar uma obra, tem livro que é extremamente caro, mas eu vou dar uma ideia para vocês aqui. O Evaldo tem muito livro baratinho ali, que dá para vocês comprar um ou outro, que vai ajudar muito. Eu já encontrei vários livros aqui com o Evaldo que me ajudaram bastante, tá? Eu tenho certeza que se vocês forem lá, vocês vão encontrar algum também. É notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela na mesma maneira. Além disso, geralmente os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. Aqui eu vou dar uma pincelada assim, bem rápida, tá? Se eu tenho um tipo de mediunidade, o que eu devo fazer? Trabalhar em cima dessa que eu tenho. Não ficar querendo dar uma de Divaldo Pereira Franco, que tinha várias, Chico Xavier que tinha, tá? Porque se for no meu planejamento reencarnatório ter mais do que uma, tudo bem. Se não, eu tenho que pegar aquela que eu já tenho e educar ela da melhor forma possível e fazer dela a ferramenta que eu preciso de auxílio a quem necessita.
Por quê? A mediunidade é um instrumento, é uma ferramenta que Deus nos emprestou para o auxílio daqueles que necessitam. Ela não serve só para ajudar nós intelectualmente, estudando bem. É um aprimoramento moral. Tá? Por que eu estou falando aprimoramento moral? Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça aquilo que você recebeu de graça. Tá? Mediunidade não é profissão. É uma ferramenta, é um instrumento de auxílio para aqueles que necessitam. Porque da mesma forma que o outro sentiu dor, amanhã ou depois pode ser eu. E eu já senti bastante também, porque eu também já fiz muito tratamento, tá? E se necessitar, eu vou e faço mais outros tantos. Da mesma forma que eu me utilizei de um médium para me ajudar, e fez de graça, então eu tenho que fazer pelo próximo de graça também. Não é a profissão. Tem um filme muito antigo, tá? Que passava uma senhora que ela conversava com o espírito. Depois ela realmente passou a conversar, mas ela enganava muito. Tá? Eu não sei se vocês conhecem o termo mistificação, alguns aqui conhecem, tá? E é aquela a pessoa não tem nada, mas está enganando o outro e está falando que tem alguma coisa. Tá? Dependendo da pessoa, ela vai até ajudar. Os espíritos vão até ajudar. Mas que tipo de espírito está com aquela pessoa ajudando? Com certeza não é nenhum espírito sério. São aqueles brincalhões e aqueles zombeteiros que se utilizam do que aquela pessoa já tem dentro de si para enganar o próximo. Só que tem uma coisa, hein? A cobrança, quando a conta vem, precisa ver se ele vai ter condições de pagar. Porque aqueles mesmos que ajudaram o médico vão cobrar. Porque nem eu falei, o meu objetivo aqui não é passar para vocês um curso de mediunidade, mas alertar aqueles que querem ingressar nesse trabalho, prestar muita atenção se quer mesmo ou não. Porque mediunidade não é brinquedo, não é diversão. É uma coisa muito séria, porque você está mexendo com o ser humano. O que você quer para você, você também tem que desejar para o teu próximo. Vocês entenderam? É uma coisa muito séria. Mediunidade. O que é? E qual é a sua função? O objetivo dessa notável faculdade é criar condições mais amplas para o exercício e a prática do bem, pois se devidamente usada, a mediunidade contribui sobremaneira para o crescimento, consolo e maturidade das criaturas humanas. Quanto mais eu trabalho dentro de uma casa, isso não é só dentro da câmara mediúnica, porque médium não é só aquele que está lá dentro da câmara mediúnica dando passividade, dando passe. Como mediunidade é inerente a todos, qualquer tipo de trabalho que você fizer dentro de uma casa espírita, tá? Vai te servir para a tua ajuda. A cabeça, quando ela está bem ocupada com alguma coisa útil, vai te livrar de muitas situações difíceis.
Por que esses irmãos necessitados, eles chegam perto da gente? Muitas vezes é devido ao terror do meu pensamento. Então, quando eu ocupo a minha cabeça com algo, o que acontece com esses nossos irmãos? Estudantes pais, ser médium, já desenvolvido, ou qualquer outra situação. Tá? Mas o médium ainda tem uma a mais. Ter o conhecimento que ele deveria ter, ele atrai para ele espíritos mais endurecidos ainda. Por quê? Ele tem a chave, ele tem a ferramenta. Não tem? Então, é como se fosse um instrumento musical, né? Bem afinado. O que vai acontecer? Com um instrumento bem afinado, você vai tocar uma bela música. Quando ele não está devidamente afinado, a situação fica mais difícil. Mas antes que aconteça, a gente tem que educar muito o nosso pensamento. Eu gosto muito de um médico psiquiatra chamado Augusto Correia. Gosto muito. E tem uma palestra dele que eu já assisti pelo menos uma dúzia de vezes, que foi na escola do Pequeno Colegado, no Sul, tá? De pessoas que não conseguem controlar o seu pensamento, não conseguem silenciar seu pensamento nem na hora de dormir. Médiuns são sempre humanos iguais, normais, não é nem mais e nem menos que ninguém. São pessoas que estão lutando para poder se harmonizar e se melhorar ao longo do tempo. E esse médico é interessante, que ele falou de uma doença chamada síndrome do pensamento acelerado. Coincidentemente ou não, eu tive um parente que sofreu com isso. Mas como eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de aprender, eu vi essa palestra. Eu falei, poxa, esse meu parente às vezes chegava na minha casa e se queixava que ele não conseguia dormir. Os pensamentos vinham na cabeça dele continuamente. Quando ele ia conseguir dormir, estava na hora de acordar. Ele passava noites e noites e claro, o que isso aconteceu com ele? Síndrome do pânico e fobia. Depois o tratamento foi muito difícil. Demorou bastante tempo para ele ficar bom, mas graças a Deus ele ficou bom. Como? Ele se utilizou dos dois tratamentos. O tratamento psiquiátrico e o tratamento na casa espírita. Ele ia para o tratamento de fluidoterapia, fazia esse tratamento, tomava o medicamento também que tinha que tomar, que o médico receitou. Hoje, graças a Deus, ele não tem mais problema algum. Então, se cuidem, se cuidar e se amar. Tá? Porque quem não se ama também não chega a lugar nenhum. Visando ao uso correto e produtivo da mediunidade, a mesma precisa ser devidamente educada sobre os moldes morais. Olha aqui, falamos da moral outra vez. De responsabilidade, renúncia, dedicação, respeito, fraternidade e amor. Não dispersando estudos constantemente e sistemático. Quando ele fala sistemático, esse estudo tem que ter um padrão, uma linha. A gente segue Allan Kardec. Eu trouxe um livro, não trouxe aqui para falar alguma coisa que está dentro dele, tá certo? É uma referência. Mas a gente tem que colocar na nossa mente como a gente segue a doutrina
foi colocada por Allan Kardec, ditada pelos espíritos, que você já sabe, nós temos que pegar como base, primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Porque se você não conseguir entender as obras básicas, vai ficar mais difícil ainda as obras complementares. Porque já está falando sobre obras complementares. Vai te trazer situações que, através dessas situações, vai fazer com que o teu conhecimento se engrandeça. Tem uma parte, tem um outro palestrante chamado Jacó Mello. Eu achei espetacular uma palestra que eu assisti dele sobre a fé, de um amigo dele. Porque, além do exercício mediúnico, você tem que acreditar muito naquilo que você faz. Acreditar que vai dar certo. Ter fé. Ter muita fé. Que vai dar certo. Que dá certo. É só acreditar. Esse amigo dele tinha um amigo que estava internado. E falou assim: Jacó, nós vamos em tal hospital e nós vamos tirar esse meu amigo de lá. Jacó falou: tremeu. Tá? Mas tudo sobre magnetismo. Tudo. Ele falou: tremeu. O amigo dele tinha uma fé. Acreditava tanto, mas tanto naquilo. Quando chegou lá, não é que deu certo? Tudo bem. Se o amigo dele tivesse que desencarnar, se tivesse na programação dele, que ele tivesse que desencarnar, ninguém pudesse desencarnar mesmo. Mas a gente pode tirar o que disso? Se você não acreditar em você, como é que você vai fazer algo pelo outro? Se você mesmo não confia naquilo que você faz. É por isso que a gente tem que acreditar na gente, investir na gente, se amar, se tratar, se cuidar, para que a gente também não possa ser o próximo doente. Porque o mundo já tem muita coisa. A gente tem que ser um pouco do remédio que o mundo precisa. Nós temos que ser um remédio, não mais um doente lá fora. A gente tem que tentar fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que outros fizessem. Tratar aqueles que necessitam. Outra coisa, a disciplina é indispensável, pois o seu exercício necessita de hora e previamente programada, em casas espíritas ajustadas aos padrões de Allan Kardec, para que tal compromisso mediúnico possa contar com o apoio e presença dos benfeitores espirituais, que não dispensam régia organização e pontualidade. Aí, quando o Evaldo dá 8 horas certinho, ele vem aqui. Sabe por que ele faz isso? Porque a espiritualidade, ela não pode ficar esperando a boa vontade do encarnado. Tá? Nós temos que ter um compromisso com a espiritualidade, pontualidade, tá? Porque os espíritos também têm que fazer do outro lado. Eles não ficam ociosos, não. Aqueles que trabalham para o bem, eles têm muita tarefa do outro lado. E o médico tem que ter esse tipo de responsabilidade. Vocês querem ver uma coisa? Aqui eu tenho certeza que uma boa parte faz o evangelho ocular, né? Eu faço 2 vezes por semana. Como eu trabalho à noite, quando é 3:20, certinho, eu já começo o meu evangelho ocular. Porque o evangelho ocular ele dá o suporte necessário que a gente precisa para aqueles espíritos
tentam influenciar negativamente não tenham acesso. Acho que pode funcionar aqui, tá? Então, quando você faz o evangelho no lar, o que você faz no seu lar? Você cria uma atmosfera fluida saudável. Enche o teu lar de energias positivas. E o que fica lá fora é uma proteção que você tem para o seu lar. Precisa ser médium para fazer um médium já, com a sua mediunidade já aflorada para fazer o evangelho no lar? Não. Qualquer um pode fazer. Tá? Vontade, fé e acreditar no que a gente está fazendo. Acreditar. A existência da mediunidade tem nobre finalidade. Eis porque nos compete o dever de educá-la e direcioná-la para o bem. A faculdade mediúnica é variável e depende naturalmente do estágio em que se situa o médium. Os médiuns são homens e mulheres que, devido a uma faculdade orgânica e mental, são instrumentos de comunicação com o mundo espiritual, moradia dos seres extracorpóreos ou o mundo dos espíritos. Essa faculdade é conhecida pelo nome de mediunidade. Está falando da parte mais orgânica. Nós temos um negocinho lá dentro chamado pineal, tá? Que é uma anteninha que nos liga ao plano espiritual. Tá? E também tem a parte emocional do médium. Eu tenho uma coordenadora na casa do ela fala uma coisa que é muito bem. Se eu chego na casa e eu não estiver bem, eu devo procurar dentro da casa a assistência, procurar o coordenador por dia, para que eu possa fazer um tratamento, para que depois eu volte a exercer aquela função. Porque muitas vezes eu não estou bem. Como é que você vai doar algo que você não tem? Você só doa aquilo que você tem. Se você não tem nada para doar, então vai ficar pior. Então tem que ter um bom senso de saber quando você pode ou quando você não pode fazer alguma coisa. Espíritos são igualmente homens e mulheres, habitantes da parte espiritual, mundo normal permitido, no sentido de onde viemos e para onde voltaremos, num processo contínuo de aperfeiçoamento intelecto-moral, através das existências sucessivas, até atingirmos um estágio que nos dispensará a necessidade da encarnação em corpos físicos. Vai ter uma hora que a gente não vai ter mais a necessidade de dar, mas até chegar a esse estágio, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Todos os espíritos, eles são criados simples e ignorantes. Ignorantes no tempo de saber. Até atingir o grau mais puro. Imagine quantas e quantas encarnações aquele espírito teve que passar. Quantas lições ele teve que aprender. Nós, vou falar por mim, tá? Porque eu tenho uma dificuldade tão grande de aprendizagem, eu devo ter tido pelo menos já umas 20 encarnações, eu acho que ainda vou ter mais umas 40. Para ficar mais ou menos, sabe? Mais ou menos. Porque se eu fosse um espírito perfeito, com certeza não estaria aqui, estaríamos
elevado, um mundo melhor. E esses espíritos, quando chegam a um estágio já puro, o que eles fazem? A maior alegria deles é quando eles voltam para ajudar aqueles irmãos que estão mais atrasados, que não conseguem, irmãos mais endurecidos, que não conseguem, sabe? Parece que tem na sua cabeça algo que impede que eles avancem, aprendam. Aí é que chega a postura desses nossos irmãos para nos auxiliar. Graças a Deus a gente ainda tem eles que possam fazer isso para a gente, porque muitas vezes nem a gente mesmo consegue fazer pela gente. Mas uma coisa tem que ser certeza, que a gente ainda vai chegar lá. Eu acredito em mim e acredito na humanidade. Por que eu acredito na humanidade? A gente não pode ver no próximo como se ele fosse alguma coisa ruim e que não fosse sair daqui. Porque se eu não acreditar no meu próximo, eu estou acreditando em mim também. Somos todos irmãos. Não é porque nós não nascemos no mesmo lar, não saímos da mesma na terra, que a gente não possa ser de igual para igual. Somos todos iguais, só que cada um com a sua necessidade reencarnatória. Tem aqui algo de Emmanuel que eu acho muito interessante. Emmanuel, esse cara era muito bom. Mas Emmanuel, no livro Consolador, ele fala assim: vocês sabem qual é o maior inimigo do médium? Emmanuel, ele falou, tá? O maior inimigo do médium é o próprio médium, é o orgulho, a arrogância, tá? Porque quando o cara acha que ele é mais do que realmente ele é, porque às vezes recebe um elogio de um ou de outro. O maior perigo é quando o médium acredita nisso, porque recebeu um elogio. E médium, como eu falei, são pessoas normais. E Emmanuel já adverte isso no livro Consolador, que o maior inimigo do médium é o próprio médium. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho só, porque o meu objetivo aqui não era dar curso de mediunidade, mas expor o inconveniente de uma mediunidade mal educada, ela pode trazer para aquela pessoa que quer entrar nesse exercício sagrado que é a mediunidade. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.